Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Olá, muito bom dia. Uma satisfação tê-lo conosco aqui pela Difusora FM 99.5, direto aqui dos nossos estúdios em Três Lagoas, para Três Lagoas, nossa região, para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil, para o mundo. Começamos agora o Tribuna Livre. Eu sou o Cláudio César e você estará conosco, comigo, com a Gisele Mendes, até às 12 horas. São 11 horas e 4 minutos. Hoje uma bela de uma quinta-feira, 18 de julho de 2024. Muito bem, bom dia, Gisele Mendes. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos acompanham em mais uma edição do Tribuna Livre. Obrigada desde já a todos que já chegaram por aqui e sejam muito bem-vindos. Muito bem, nosso programa tem o oferecimento de Genil dos Bares Espetos, Lotéricas Caminhos da Sorte, Bigcom Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria Sete Farma. E vamos às manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Jovem morre ao cair de moto de alta cilindrada em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul completa um mês sem mortes por Covid-19. Polícia Federal apreende 10 cilindros de oxigênio recheados de cocaína em Mato Grosso do Sul. Consumidor final começa a sentir no bolso o aumento dos combustíveis. Muito bem, são 11 horas e 5 minutos. Isto e muito mais outras notícias para você aqui no nosso Tribuna Livre. Muito obrigado a você pela audiência, né? E pela alegria de tê-lo conosco aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, com muita informação para você, com toda a nossa equipe de jornalismo. Aqui é um sincronismo, é uma união, é um ajuntamento de forças aqui para trazer para você a melhor informação. Gisele Mendes, nós começamos com uma notícia muito triste relacionada ao trânsito, né? Exatamente, Cláudio. Infelizmente, um rapaz de apenas 30 anos, o Nilson Bock Júnior, morreu após cair com uma motocicleta que conduzia na noite desta quarta-feira na BR-158, rotatória com a Avenida Jamil Jorge Salomão, próximo ao shopping Três Lagoas. Nilson havia comprado a motocicleta de alta cilindrada recentemente e estava realizando o teste quando perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro central. Ele caiu e teve diversos ferimentos graves. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado, fez os procedimentos para tentar salvar o rapaz, mas sem sucesso. A morte foi constatada ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência. Ele era muito conhecido aqui na cidade, tinha um trailer de lanches ali em frente a um hotel famoso da cidade, ali na Antônio Trajano. Muito conhecido, um rapaz de apenas 30 anos que perdeu a vida aí em um acidente de trânsito registrado na noite de ontem. Olha, nós a todo momento, a toda hora, nós estamos falando de trânsito aqui. Né? E sempre redobrando os cuidados de como que você deve se comportar no trânsito em Três Lagoas. Nossa cidade é uma cidade muito bem sinalizada, ela tem a sua intervenção através do Departamento Municipal de Trânsito, tocado lá pelo Flávio Tomé, né? Em que existe sim sinalização vertical e horizontal, semáforo, nós temos os radares, agora nós vamos ter mais implantação de mais radares, de 210 câmeras de monitoramento, enfim. O que precisa melhorar é o comportamento do condutor de veículos, quer seja motos, motocicletas, bicicletas elétricas, veículos, né? Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com o trânsito de Três Lagoas. A toda hora você vê alguém cometendo algum tipo de abuso no nosso trânsito, ultrapassando pela direita, ultrapassando entre carros. Ontem mesmo aconteceu isso ali na Avenida Capitão Lito Mancini, chegando na Jari Mercante.
o sinal estava fechado, formou uma fila dupla de veículos e um rapaz de motocicleta, que eu não sei quem é, ele veio em alta velocidade, passando no meio dos veículos, das duas colunas de veículos, e buzinando como se nós fôssemos as pessoas que estivéssemos errados, entendeu? Ele não teve a paciência de esperar atrás de um último veículo, ou de um lado ou de outro da via, né? Ele foi zigue-zagueando no meio dos veículos, entre veículos. Quer dizer, e um perigo danado, porque se um veículo, de repente, faz uma conversão à esquerda, quem estava à direita, e quem estava à esquerda para a direita, realmente poderia bater. Né? Bater nesse menino, ele poderia ter perdido a vida, como já aconteceu aqui na Ranulfo Marques Leal, recentemente, né? De uma moto bater na lateral de uma carreta, acabou perdendo. Por quê? Porque estava no meio das duas, dos dois veículos. Então, gente, muito cuidado. Muito cuidado. É uma pena um menino de 30 anos perder a vida na rotatória aí da Jamil Jorge Salomão, próximo ao shopping, né? E num acidente de moto, né? Então, gente, todo cuidado é pouco. São 11 horas e 9 minutos, a vida é uma só. E nós precisamos respeitar a vida, não só a nossa, a dos outros, mas a nossa também. Porque, de repente, a gente perde a vida, a gente deixa a nossa família enlutada, triste. Quem é que quer perder um menino de 30 anos? Exatamente. Gisele? Muito triste. É muito triste, né? Mas, viga que segue. Vamos continuar aqui com as nossas notícias. Nós temos notícias boas agora, que nos últimos meses, né? Nós não tivemos morte por Covid no Mato Grosso do Sul, né? Exatamente. Completou um mês sem mortes pela Covid-19 aqui no nosso estado. Ao todo, este ano, os casos somam 9.693, sendo 68 mortes em decorrência da doença. A última morte no estado foi no dia 3 de junho. A vítima morava em Paranaíba, era uma mulher de 89 anos e não tinha comorbidades relatadas. O levantamento divulgado nesta quarta-feira registrou 17 casos na 28ª semana de 2024. Do total dos casos, 5 são de Bataguaçu, 3 de Dourados e 2 de Jaraguari. Desde o início da pandemia, o estado registrou 633.809 casos confirmados da doença e 11.426 óbitos. Já a cobertura vacinal monovalente no estado é de 81,9%, enquanto no Brasil chega a 85,3%. A maior faixa etária entre os vacinados é de idosos entre 75 e 79 anos e mais de 80 anos. O reforço vacinal segue ofertado em Campo Grande, assim como nas demais cidades de Mato Grosso do Sul. De segunda a sexta-feira, as unidades básicas de saúde ofertam essa vacina contra a Covid. Portanto, se você precisa do reforço ou tem dúvida se já tomou todas as doses ou não, se faz parte do grupo prioritário, que agora já tem muito bem desenhado, né? Quem faz parte do grupo prioritário para receber a vacinação contra a Covid, basta chegar à sua unidade de saúde aí do seu bairro e tirar todas as dúvidas, porque a vacina segue disponível nos postinhos de saúde. Muito bem, 11 horas e 11 minutos. Mais uma vez, nós vamos dizer aqui da importância do processo vacinal, nesse caso do Covid. Mas você tem as vacinas disponíveis, a vacina também da H1N1, você tem outras vacinas também. Vá ao posto de saúde mais perto da sua casa. Se você não está com a sua carteira de vacina atualizada, atualize, porque tem vacina nos postos de saúde, né? É melhor você prevenir do que remediar, né? O Covid pode matar. Ainda bem que nos últimos 30 dias nós não temos nenhuma morte no Mato Grosso do Sul. Mas, de repente, alguém pode pegar Covid e pode agravar a sua situação. Então, todo cuidado é pouco, né? E ótima notícia aí, 30 dias sem mortes. Tomara que nós não tenhamos mais mortes, mas precisamos nos prevenir, né? Muito bem, vamos seguir com a Gisele Mendes, com mais matéria para nós aí. Isso mesmo, Cláudio. E termina nesta quinta-feira o prazo para a emissão do CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, exercício 2024. Em Mato Grosso do Sul, ele deve ser emitido por cerca de 150 mil proprietários de imóveis rurais, segundo informou a Superintendência Regional do INCRA.
O documento serve para comprovar o cadastro da propriedade e pode ser emitido diretamente no portal do INCRA, selecionando a opção Emissão do CCIR. Outra opção é usar o acesso gov.br e clicar na opção Meus Imóveis Cadastrados no menu principal, depois ir em Ações e emitir CCIR. O certificado também poderá ser retirado presencialmente nas salas da Cidadania do INCRA ou unidades avançadas. Para emitir o documento, é necessário pagar uma taxa de serviço por Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. E o valor depende do tamanho da área do imóvel. O CCIR é um documento fornecido pelo INCRA que serve como prova do cadastro do imóvel rural. Ele é exigido para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou judicial. Muito bem, que legal. Mais notícias para nós aí. Ô, Gisele Mendes, tá sentindo no bolso o preço do combustível? Subiu o preço do combustível, hein? Sim, todos nós já começamos a sentir, né? O consumidor final já sente aí esse preço mais salgado, né, do combustível aqui no nosso município. Muito bem. Nós temos matéria sobre esse assunto? Já está no ponto? Matéria com Henrique Ferian e Josias Martins a respeito do aumento do combustível na nossa cidade. Muito bem, são 11 horas e 14 minutos. Estamos aí para falar do aumento do combustível. Bom, eu que ando de carro e ando para lá e para cá, realmente tem sentido o preço dos combustíveis, mas infelizmente o aumento do combustível sempre teve no Brasil, né, e não para, né? Até ficou uns tempos aí sem aumentar o preço dos combustíveis, nesse caso especialmente a gasolina, né? E também nós tivemos a gasolina aumentando, o álcool não aumentou e não aumentou também o diesel. Mas a gasolina é o que mais o consumidor usa, né? Exatamente. Eu uso muito carro de aplicativo e já estou sentindo o aumento também. O aplicativo aumentou o preço? Eles precisam repassar, né, no consumidor final. Chega uma hora que não tem muito o que fazer. O Henrique Ferian, ele falou com o Leandro Marani, né, sobre esse assunto. Depois de mais um aumento no preço dos combustíveis, como é que está a situação hoje aqui na cidade de Três Lagoas? Para responder essas questões, a gente está aqui no posto Nikkei com o Leandro Marani, proprietário. A gente vai saber um pouquinho mais dessa situação. Leandro, depois de mais um aumento no preço dos combustíveis, como é que está a situação hoje para o Três Lagoense? Seu abastecimento diário, seu carro, sua moto, enfim. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho. Bom dia. Bom dia, Henrique. Geralmente aumento sempre é ruim, é a população quem paga, né? Petrobras anunciou 7,1% do aumento da gasolina, né? E o etanol também teve um aumento considerável, né? Isso é muito ruim, isso afeta o consumidor. O custo, né? Motivo, inflação. A inflação está aí, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Fazer pesquisa de preços, que é muito mais importante, e da qualidade também. Infelizmente, quem paga é o consumidor final. Teve aumento, sim, considerável, de 21 centavos na gasolina, no qual que reduz muito, né? Reduz muito. O movimento é assustador. Hoje nós estamos numa fase muito complicada, né? De custo e é difícil. O consumidor que sofre no final. Bom, quando a gente tem esses aumentos, Leandro, normalmente reflete no abastecimento? Vocês percebem isso? As pessoas deixam de abastecer os seus veículos? Diminui o movimento, de fato? Isso acontece? Naturalmente. Todo aumento vem com é assustador o aumento, né? Todo mundo tem os seus custos. Todo mundo tem... A pessoa que coloca R$100 por semana, ele vai continuar colocando R$100. Isso reflete na galonagem, né? Daqui um pouco ele não pode mais colocar só 100. Ele precisa colocar o 110 ou 120 para compensar. Isso é custo. Isso é muito difícil e realmente o movimento sempre cai. É assustador. Bom, e o etanol? Quando a gente fala do aumento da gasolina em si, o etanol normalmente ele acompanha esse aumento. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, com o aumento da gasolina, o etanol também teve reajuste? Com certeza, o etanol teve de 11 centavos por litro de combustível, né? É um valor considerável, porque, na verdade, custo-benefício. Você tem que fazer a média do seu carro na gasolina e no etanol para ver realmente qual que compensa, né? Essa é a conta. Bom, e o diesel? Diesel S10, o diesel comum, teve algum tipo de reajuste? E como é que está essa situação hoje aqui em Três Lagoas? O diesel, infelizmente, nós estamos numa fase muito, muito complicada, né? Infração, né?
realmente o diesel é um dos fatores mais importantes da inflação. O diesel nunca esteve maior que o preço da gasolina, e agora ele se encontra maior que a gasolina. Isso é muito ruim. E teve um aumento considerável de 5 a 6 centavos na última semana por litro de combustível. E aí a gente sabe que o diesel é importante porque o transporte, né, utiliza o diesel e encarece normalmente, por exemplo, no supermercado, né? Porque o frete aumenta e tudo acaba sendo repassado, como a gente repara nos supermercados, os aumentos mais elevados, porque tudo é transportado via rodovia, ou quase tudo, e aí tem esse aumento por conta do frete, que aumenta por conta do preço do óleo, que também sofre aumento, né, Leandro? Sem dúvida, o diesel é o carro-chefe, né? O transporte. O transporte afetou, já vem muito alto, né? Muito alto mesmo, e isso acarreta, sim, no final, no supermercado, em todas as mercadorias que é transportada, utiliza caminhões, né? E no qual encarece. Infelizmente, encarece no final, sempre o consumidor pagar esse pato aí. Bom, Leandro, a gente sabe que Três Lagoas é uma cidade industrializada, as indústrias de celulose principalmente, as outras empresas que também trabalham direto ou indiretamente com as indústrias de celulose. As suas frotas de veículos, a gente sabe que você tem a sua clientela, né, uma parcela de clientes dessas empresas, eles diminuem também, reflete de alguma maneira esses aumentos dos combustíveis ou não? Eles continuam seus abastecimentos, continuam os trabalhos normalmente? É assustador, né? Todo aumento, o consumidor ele assusta, ele se recua, né? Até para que faça as suas contas, até porque é necessário ele colocar no seu orçamento. E todo aumento de 21 centavos, por exemplo, na gasolina, refaz as contas, realmente refaz as contas, né? Dá uma diferença aí de 8 a 10 reais aí por tanque de combustível. É considerável, então realmente é uma diferença considerável e que afeta muito o seu orçamento. Ele não deixa de abastecer, fazer o que for necessário, porém ele assusta, reduz e volta realmente a embalar, fazer as contas normalmente. As indústrias, então, elas revê o seu processo de abastecimento para não ficar no prejuízo, obviamente, e, portanto, eles otimizam essa situação quando se refere ao abastecimento das suas frotas, é isso, né? Trabalhando o custo é muito importante. Das duas, uma, ou ele repassa, né, para o consumidor final pagar, que é sempre assim o que ocorre, ou ele se retrai um pouco mais e até que faça as contas, né? De imediato é um recuo de consumo muito grande. Pois é, então é isso. Você que tem o seu veículo, fique atento. É etanol, é gasolina, o que está compensando mais? É canetinha hoje, a tecnologia, os aplicativos aí que fazem esse trabalho para ver o que compensa mais, abastecer no rendimento e assim a gente continua a vida do jeito que dá, né, Leandro? Sem dúvida, não é fácil, né? A gente tem que realmente fazer conta, custo-benefício, né? E o que é mais importante, procurar um posto com qualidade, um posto que realmente faz a diferença para que você possa ter uma economia, né, economia no bolso e ter a garantia de qualidade para que você não danifique seu motor também. Isso é muito importante. E prestigiar Três Lagoas, né? Obviamente, até porque existem vários profissionais sendo empregados aqui no município, como é o caso dos postos, né? Nikkei Paraty, que tem uma certa dezena de colaboradores e que, obviamente, dependem do posto e das pessoas que vêm abastecer os seus veículos para prestigiar a nossa cidade. Certo, Leandro? É isso aí, correto. Concordo. Portanto, fique atento e vamos tentar economizar o máximo possível e com qualidade no combustível. Com imagens do Tiago, a gente volta para os nossos estúdios. Muito bem, 11 horas e 22 minutos. Orientações aí do Leandro, né, proprietário de postos de combustíveis em Três Lagoas. Matéria de Henrique Ferian, né, com o nosso novo cinegrafista, né? Ó, que legal, parabéns por isso, sejam bem-vindos. Nós vamos ao nosso intervalo comercial em nome de Genil dos Bares, Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Voltaremos em seguida com mais Tribuna Livre para você. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp Bigcom 99190 4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Muito bem, são 11 horas e 25 minutos. Estamos de volta com Tribuna Livre pela Difusora FM 99.5. Falamos aqui em nome de Genildos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Bigcom Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Gisele Mendes tem notícias agora da Polícia Federal. Exatamente, né? O crime organizado não deixa de usar a sua criatividade. Eles sempre pensam, né, como fazer para carregar a droga aí Brasil afora sem ser notado. E olha só, na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Federal apreendeu uma grande quantidade de cocaína escondida dentro de 10 cilindros de oxigênio, na cidade de Terenos, aqui em Mato Grosso do Sul. Os policiais abordaram um caminhão que transportava tanque de peixes e 10 cilindros de oxigênio. Durante a entrevista, o motorista mostrou nervosismo, mentindo informações e fornecendo dados equivocados sobre o motivo da sua viagem. Diante da situação, caminhão, carga e motorista foram levados, para a Superintendência Regional de Polícia Federal em Campo Grande, onde foi realizada a vistoria com o apoio de cães da Polícia Militar. Conforme as informações divulgadas pela PF, a apreensão aconteceu durante fiscalização de rotina. Durante a inspeção, a perfuração de um dos tanques revelou a presença de cocaína. E a retirada só pode ser realizada com o apoio do Corpo de Bombeiros e o uso de equipamentos especializados para corte de cilindros. Não foi aí divulgado a quantidade exata de cocaína, porém foi falado, né, pela Polícia Federal que é uma grande quantidade escondida dentro de 10 cilindros de oxigênio. Olha a criatividade desse povo, hein? Dentro do cilindro de oxigênio, hein? Exatamente. Que trabalho que não deu para colocar isso lá e depois fechar novamente o... É complicado o cilindro, né? Então a criatividade...
Olha, também uma quadrilha furtava veículos, adulterava um chassi e vendia como Bob nas redes sociais em Campo Grande. Olha bem, né? E aí, você sabe o que são os Bobs? São os veículos com registro, com restrição nos documentos. Registrados com restrição nos documentos. 5 pessoas foram presas, mas a polícia continua atrás do cabeça da quadrilha. E interessante, né? O crime, ele tem as suas facetas, né? A galera consegue ter uma criatividade danada para também realizar os seus crimes. Tem outra notícia também que envolve, olha aqui, meninas negras de até 13 anos são a maioria das vítimas de estupro no Brasil. O crime nos últimos 13 anos cresceu 91,5%. E olha, você vê aqui, as vítimas, olha aqui, a maioria das vítimas do crime no país são meninas negras de até 13 anos. E olha o perfil das meninas, ó. 82,2% são do sexo feminino, 61,6% têm até 13 anos, 52,2% são negras e 76% das meninas, elas são vulneráveis, né? Então você vê que, infelizmente, né, fala-se tanto disso, mas ainda tem uma crescente, né, das meninas, né, que infelizmente na maioria que são vítimas de estupro são meninas e meninas negras. Também nós temos aí notícia de roubo, de furto de celulares. Gisele Mendes tem essa notícia para nós aí. Exatamente, aumentou e muito no Brasil o número de furtos desses aparelhos. Quem tem informações sobre esse tema é o repórter Henrique Ferian. Bom dia para você que acompanha a programação de jornalismo da Difusora FM. Dados importantes em relação a furtos e roubos de celulares no Brasil. Sabia que quase 2 celulares são roubados ou furtados por minuto? Quase 1 milhão de ocorrências foram registradas em delegacias de todo o país só no ano de 2023. Os dados são do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses dados mostram que pela primeira vez o número de furtos, ou seja, a subtração dos aparelhos sem o uso da violência, superou o de roubos de aparelhos, com 494.295, contra 442.999 casos, respectivamente. Ao longo de 2023, no total, foram 937.294 ocorrências nas delegacias brasileiras. Apesar de serem altos em relação a 2022, os números de roubos e furtos de celulares em termos globais apresentaram redução de 4,7%, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número de ocorrências mostra a centralidade que tais aparelhos ocupam na nova dinâmica de crimes patrimoniais. Os celulares se consolidam como porta de entrada frequente para outras modalidades delituosas em ascensão, como estelionatos e golpes virtuais. A marca mais visada pelos criminosos foi a Samsung, com 37,4% dos casos, seguido pela Apple, com 25%, e Motorola, com 23,1%, embora respondam por apenas 10% do mercado nacional. Os iPhones representam 1 em cada 4 subtrações de aparelhos. O fórum ressalta que, quando se atenta a proporções, é possível dizer que os usuários da Apple correm mais riscos na comparação com aquelas que utilizam telefones de outras marcas. Segundo a publicação, em 78% das ocorrências, os criminosos optaram por vias públicas. Os casos são mais frequentes em dias de semana, em especial entre segundas e sextas-feiras, com prevalência entre 5 da manhã às 7 horas da manhã e o período entre as 18 e 22 horas, horários que geralmente a população está em deslocamento nas grandes metrópoles, indo ao trabalho ou voltando para casa. No caso dos furtos, as vias públicas responderam por 44% dos registros, seguidas dos estabelecimentos comerciais, financeiros e residenciais, com 14% e 13% das ocorrências, respectivamente. Ao contrário dos roubos, os furtos de celulares são mais comuns nos finais de semana, que concentram 35% dos casos.
Nessa categoria, os criminosos escolhem horários com movimento reduzido nas cidades, principalmente entre 10 e 11 horas a partir do meio da tarde, por volta das 15 até as 20 horas. De acordo com o anuário, as cidades com as maiores taxas de roubo e furto de celulares são Manaus, com 2.096,3 casos a cada 100 mil habitantes, Teresina, com 1.866, São Paulo, com 1.781,6, Salvador, com 1.716,6 e Lauro de Freitas, na Bahia, com 1.695,8. A taxa do Brasil é de 461,5 ocorrências registradas para cada 100 mil habitantes. Entre as 50 cidades com maiores taxas de roubo e de furto de celular, 15 estão localizadas no estado de São Paulo. Um golpe a cada 16 segundos. A publicação mostra ainda que os roubos de rua cederam lugar a estelionatos quando se observa o quadro de preferências criminais contemporâneas. Também houve um total de 1.965.353 registros de estelionatos no ano passado, ou seja, um golpe a cada 16 segundos. O crescimento em relação a 2022 foi de 8,2%. Em relação a 2018, houve alta de 360%. Por outro lado, houve queda entre 2022 e 2023 em 6 diferentes modalidades de roubos a estabelecimentos comerciais, 18,8%, a residências 17,3%, a transeuntes 13,8%, de cargas 13,2%, de veículos 12,4% e de celulares 10,1%. A gente está tendo uma mudança de paradigma na criminalidade patrimonial no Brasil. Isso tem, evidentemente, bastante relação com os celulares, que acabam sendo a porta de entrada para esse mundo híbrido que a gente vive, com a digitalização das finanças, com a utilização das redes sociais. Quem fala isso é o coordenador de projeto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o David Marques. O celular tem o seu valor pelo aparelho, pelo seu valor de uso e também pelo celular que dá acesso, que são as informações pessoais, são as informações bancárias, são as redes sociais das pessoas. Então, esse é um fenômeno que já vinha em curso, mas ele se aprofundou, se acelerou bastante a partir do contexto da pandemia e que segue aí, chamando a atenção, enquanto uma mudança realmente de paradigma na dinâmica criminal dos crimes patrimoniais. Portanto, os casos envolvendo o roubo, o furto de celular, não só no Brasil, os números, né, que a gente reportou em relação aos números a nível nacional, mas aqui no Mato Grosso do Sul e Três Lagoas, às vezes a gente tem roubos e furtos envolvendo os aparelhos celulares. Por isso, todo cuidado é pouco. Eu volto para o estúdio. Muito bem, muito obrigado ao Henrique Ferian, né, trazendo esses números, né, do celular. E eu que ando com celular desses, celular de companheiro igual eu, né? Com um celularzinho mais barato. Mas tem a galera aí que anda com os iPhone, que anda com aqueles, eu não sei nem quais esse tipo. Agora tem celular aí de 20 mil, tem celular caro e a galera faz questão de tê-los. Então vocês têm que tomar cuidado, porque a galera anda pegando o celular do povo por aí, principalmente em grande aglomerações de pessoas. Tem pessoas que andam com o celular no bolso de trás da calça, assim, à vista, muito fácil da pessoa chegar e pegar, né, Gisele? Não pode dar mole, né? A gente precisa ter todo cuidado. Aqui em Três Lagoas é até pouco comum, né, esse tipo de furto, mas a gente não pode ficar também dando muito lado para a sorte. Tá com o celular na rua, deixa ele mais escondidinho na bolsa ou no bolso da frente. Evita hoje no mundo, na era da internet, né, dos stores, a gente vê muita gente assim, falando, passa alguém que puxa que você nem percebe, né? Isso acontece muito em viagens, né, Cláudio? Principalmente pra praia, final de ano, época de temporada. E nós que somos turistas, vamos lá e nós adoramos ficar filmando, né? Quando pensa que não, passa aquelas bicicletinhas, você nem vê, só vê o vulto. É verdade. Antigamente você tinha os batedores de carteira nesses grandes centros, né? Hoje você tem os batedores de celular, né? Porque o celular vale muito, né? Exatamente. Vale muito. E, segundo as informações, tem uma rede, a galera, ela furta o celular, já tem o receptador, e muitos desses celulares, eles são mandados para fora do Brasil, principalmente para a África, né? E em relação ao iPhone, que até um tempo atrás era muito difícil de desbloquear.
né? Então, a gente que tem iPhone tinha uma segurança um pouquinho maior, mas hoje já existem aí pessoas que conseguem desbloqueá-lo facilmente. Então, mas mesmo que hoje, que antes tinha maior dificuldade de desbloquear o celular, mas você já perdeu aquele bem, né? Exato. Né? Você perdeu o bem, você não deixa de ter o prejuízo. Muito bem, são 11 horas e 37 minutos. Gisele Mendes, você tem mais notícia para nós aí? Tenho sim, Cláudio. E olha só, nem mesmo Michel Teló escapou da fiscalização ambiental em Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, grande cantor aqui, né, sul-mato-grossense, todo mundo conhece. Ele, um dos proprietários da Fazenda Esperança, em Campo Grande, o cantor que ganhou o mundo com a música Ai Se Eu Te Pego, Foi Pego, pelo IMASU, que é o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, desmatando a área de preservação permanente na propriedade de 942 hectares na zona rural da capital sul-mato-grossense, onde há pouco tempo anunciou o início de nova empreitada. Ele e a família, que é o pai, irmão e o tio também donos da propriedade, decidiram plantar soja. Nas outras fazendas que possui, no Pantanal e em Minas Gerais, a atividade principal sempre foi a pecuária. O plantio começou em 2024, mas antes disso, um dos obstáculos enfrentados pelos Teló foi a regularização ambiental. Em abril do ano passado, o IMASU flagrou o desmate irregular de 1,5 hectare na Fazenda Esperança por meio de imagem de satélite. Desmate de área de vegetação nativa em 2 áreas distintas, somando 1.596 hectares, sendo que 604 está localizado em área de preservação permanente. Áreas estão sendo inseridas em área de proteção ambiental municipal da bacia do córrego Ceroula. César Teló, registrado como responsável no cadastro ambiental rural da propriedade, foi multado em R$ 4.000. Além disso, o IMASU deu 60 dias, contados a partir de 25 de abril, para que a fazenda apresentasse projeto de recuperação de área degradada. E como todos, né, que são passíveis aí de multas, com ele não foi diferente, né? Os Telós pediram desconto para o pagamento da multa. Apresentaram o Prada e a defesa no MP, argumentando que são áreas a recuperar, representam 0,1% apenas da propriedade e que possui preservada na íntegra a reserva legal, inclusive com aumento desta. As advogadas Vanessa Lopes e Denise Felício pediram que o procedimento no Ministério Público fosse arquivado. O promotor Luiz Antônio Freitas de Almeida, contudo, entendeu por bem manter a investigação em andamento porque não se arquiva inquérito civil em que haja plano ambiental sem formalização de TAC. Este ano, a Fazenda Esperança aderiu ao programa MS Mais Sustentável, que apoia iniciativas de recuperação de áreas desmatadas. Portanto, eles foram aí multados em R$ 4.000 e estão pedindo desconto. Esses R$ 4.000 não é nem uma vírgula das músicas que ele já escreveu, né? Exato. Muito bem. Então, para ele é uma multinha muito pequena e irrisória. Agora, ele é famoso e aí a notícia corre. Exato. Né? A notícia corre. E não é bom para a imagem dele, né? Do ponto de vista da defesa do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, não é bom para a imagem do Michel Teló, um grande compositor sul-mato-grossense. Eleva o nome do Mato Grosso do Sul, o país e aí afora, no mundo, né? Mas, infelizmente, cometeu um deslize, né? Que é da família também, né? E acabou que aconteceu. E aí ele que paga o pato, de repente nem ele é culpado disso. Exato, às vezes nem tava lá, né? E aí eu gostei foi do trocadilho. Ai, se eu te pego, aí foi pego, né? Sim, foi interessante. Sim. Muito bem, são 11 horas e 41 minutos, nós vamos ao intervalo comercial em nome de Genil dos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Voltaremos em seguida com mais Tribuna Livre. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida.
Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Muito bom, 11 horas e 44 minutos. Nosso programa, o Tribuna Livre, tem oferecimento de Genildos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. E nós temos aí notícias de um desembargador que falou que não devia, hein? Exatamente, Cláudio. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, determinou nesta quarta-feira o afastamento do desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz César de Paula Espíndola. A medida foi tomada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, que decidiu investigar o magistrado por discurso potencialmente preconceituoso e misógino, durante uma sessão de julgamento realizada no dia 3 de julho. Durante o julgamento sobre assédio envolvendo uma menor de 12 anos, o desembargador disse que as mulheres estão loucas atrás de homens e criticou o que chamou de discurso feminista desatualizado. Na sessão, o magistrado também votou contra a concessão de medida protetiva à adolescente. Ele disse o seguinte: se Vossa Excelência sair na rua hoje, quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem. Hoje em dia o que existe é que as mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos. A mulherada está louca atrás de homem, disse. O afastamento foi motivado por uma ação da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná. No entendimento do corregedor, o desembargador não pôde continuar no cargo, exercendo a presidência da 12ª Câmara Civil, destinada ao julgamento de causas da família. Diante da gravidade do caso e a premente necessidade de prevenir situações futuras em caso de permanência do desembargador à frente da Câmara, que atua nesta mesma matéria, com atitudes reiteradas de contrariedade às políticas e normativos encampados por este Conselho, afirmou o ministro. Em nota divulgada após o episódio, o desembargador disse que não teve a intenção de menosprezar o comportamento feminino. Ele disse: esclareço que nunca houve a intenção de menosprezar o comportamento feminino nas declarações proferidas por mim durante a sessão da 12ª Câmara Civil do Tribunal. Afinal, sempre defendi a igualdade entre homens e mulheres, tanto em minha vida pessoal quanto em minhas decisões. Lamento profundamente o ocorrido e me solidarizo com todas e todos que se sentiram ofendidos com a divulgação parcial do vídeo da sessão, declarou o desembargador.
Muito bem, são 11 horas e 47 minutos. Ainda falando sobre esse desembargador, é como uma flecha, né? Uma flecha lançada, ela não volta mais. Não adianta, ele já falou, ele pode falar que pede desculpas, que ele é um cara que respeita, mas ele falou isso, ele falou isso no tribunal. Para uma criança, né? Acaba sendo pior ainda. Já é muito ruim o que ele disse. Agora, para uma criança de 12 anos, exatamente, sem precedentes. Preconceituoso, e tem que pagar por aquilo que fez mesmo. Um desembargador é um camarada que tem que dar o respeito e ser uma pessoa que deve ser exemplo, né? Ainda mais um conhecedor daquilo que é estabelecido da forma da lei, né? É muito complicado isso, mas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí, com esses camaradas, sabe o que acontece? Eles acabam sendo afastados, aí passa um tempo, né? Aí eles vão para aposentadoria compulsória ganhando o mesmo salário numa boa e as pessoas esquecem, né? Como aconteceu lá em Santos, recentemente com outro desembargador, como está acontecendo agora aqui no tribunal, no TCE do Mato Grosso do Sul, uma novela aí que já era para ter resolvido e não se resolveu até agora, com 3 desembargadores, né? 3 conselheiros, aliás, do Tribunal de Contas do Estado. Bom, eu vou dizer aqui, é o seguinte, você viu aí como é que está acontecendo a vida do Biden? O Biden está passando por uma situação complicada, né? Novas pressões sobre o Biden para que ele desista de concorrer após o atentado contra... Aliás, para que ele desista de concorrer após o atentado contra o Trump. A galera do Trump agora virou moda lá, todo mundo com um esparadrapo na orelha, imitando o Trump. Foi propaganda pro Trump, por incrível que pareça, o atentado. E o Biden, além de esses problemas que tem, senadores democratas, a Nancy Pelosi pediu a cabeça dele, ela que foi presidente da Câmara, né, dos Estados Unidos, né, e vários senadores. Quer dizer, a vida do Biden não tá fácil, dentro do Partido Democrata. E também, olha, 2/3 dos filiados, daqueles que defendem o Partido Democrata, estão pedindo para o Biden sair fora e colocar a vice-presidente, né, a Kamala Harris, né, no seu lugar como candidata à presidência dos Estados Unidos. Além do que o Biden ainda está com Covid. Ele pegou e até cancelou um discurso que ele teria em Las Vegas. Agora, falando sobre a política internacional, ainda nós temos uma outra aqui na América do Sul. Além do Biden e do Trump, lá nos Estados Unidos, nós temos aqui, olha bem, Nicolás Maduro diz que pode haver banho de sangue e guerra civil na Venezuela caso ele não vença as eleições. Então só tem que ser ele, então? Só pode ser ele. E ainda dizem que lá é uma democracia, hein? Entendeu? Ainda falam isso. E ainda tem gente que defende esse camarada aqui no Brasil. Entendeu? É um absurdo uma coisa dessa com o povo venezuelano. Né? Precisamos de eleições livres, né? E isso não existe, né? O camarada... né? E é capaz, às vezes, de acontecer isso mesmo. Porque se deixar a eleição lá realmente livre, ele não ganha eleição. Ele não ganha eleição. Agora, infelizmente, eles vêm manipulando as eleições na Venezuela há muito e muito tempo. E tem aqueles ainda que defendem esse Maduro aqui no Brasil. Talvez deveriam cair de Maduro igual junto com ele, né? Não é isso mesmo? São 11 horas e 51 minutos. Agora nós vamos abrir espaço para o repórter esportivo, grande palmeirense, Nenê Veloso. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação de jornalismo desta quinta-feira, aqui da Rádio Difusora. Começamos falando a respeito de futebol. E o Palmeiras? O Palmeiras perdeu ontem jogando lá no Engenhão, no Newton Santos, no Rio de Janeiro, para a equipe do Botafogo. Gol de Tiquinho Soares, bonito por sinal. Botafogo 1, Palmeiras 0, grande atuação dos goleiros, né? O John pelo Botafogo e o Everton produziram bastante. Bonito jogo de se assistir, né? Tomara que daqui para frente mais jogos com tanta intensidade e com tanta beleza continuem acontecendo como houve ontem à noite lá no Rio de Janeiro. Parabéns ao Botafogo pela vitória, que agora assumiu isoladamente a liderança do Campeonato Brasileiro.
Palmeiras permanece na segunda posição, tem 2 pontos a mais que o terceiro colocado, que é o Flamengo. Só que o Flamengo teve seu jogo adiado, jogaria neste meio de semana contra o Internacional de Porto Alegre. Em função aí da Copa Sul-Americana, e devido aos playoffs aí, então Flamengo, Internacional, o Fluminense e também o Atlético Paranaense ficaram de fora desta rodada. Ontem, o São Paulo conseguiu uma vitória importante diante do Grêmio. 1-0, jogo aconteceu no Morumbis, né? E o São Paulo, com a vitória, se manteve aí na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Tivemos também a vitória da equipe do Fortaleza diante do Vitória da Bahia, pelo placar, né, de 3-1. O Vitória, mais uma vez, confirmando aí bons resultados, né, já havia conquistado resultado positivo fora de casa, agora ratificou jogando em casa, o Fortaleza voltando a ser uma das principais forças do futebol brasileiro. Falando em Campeonato Brasileiro da Série A, os jogos já recomeçam no próximo sábado. Teremos 4 jogos no sábado e 6 jogos no domingo, válidos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no primeiro turno são 19 jogos para cada equipe. Portanto, restam apenas 2 partidas para cada agremiação. Tem equipes como o Juventude, o Internacional e o Grêmio, que ainda tem 3 jogos a realizar, como é o caso do Internacional. O Grêmio tem 2, Juventude tem 2. E os adversários destes clubes também estão com um jogo a menos, né? Em função lá daquela chuva que ocorreu no início de maio. Teve uma pequena paralisação, além dos jogos adiados e que envolviam estas 3 equipes. Portanto, teremos ainda todo um segundo turno pela frente e há tempo suficiente da CBF encaixar aí as partidas que foram adiadas. Falando em partidas, a CBF divulgou ontem os jogos da 20ª até a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, quando se começava uma competição das séries A e B, você já sabia, né, a data, os horários e o local de cada partida. Hoje não, ela está fazendo por etapa para evitar aqueles problemas de equipes que disputam Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores da América, para que essas equipes não sejam prejudicadas com o calendário. Embora, né, mesmo tendo todo esse remanejamento, a gente sabe que não é nada fácil jogar aí a cada 3 dias, né? E acaba lesionando atletas, enfim, é um desconforto total. Certinho? Gente, olha, nesse final de semana, só para encerrar aqui a nossa participação, nesse final de semana aqui em Três Lagoas, em 5 campos de bairros de nossa cidade, vai ter a última rodada da fase classificatória do torneio lá do Osmar Dutra, que conta aí com várias equipes, né? Aproximadamente 30 equipes aí que estão na competição, jogam todas nesse final de semana e aí vamos conhecer os 16 que passarão para a fase 8ª de final e aí já entraremos nos playoffs, né? O mata-mata. E aí quem vai perdendo vai sendo eliminado, quem vai ganhando vai se aproximando de disputar o título, que tem premiação em dinheiro, tem medalha, tem troféus, né? Tem cachaça, tem churrasco, tem de um tudo. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Muito bem, Nenê Veloso hoje não está muito contente não, que o Palmeiras deles perdeu ontem pro Botafogo e não falou do Corinthians, né? Falou mais ou menos e tal, né? Ele tem uma vontade enorme de falar do Corinthians quando o Corinthians perde, né? São 11h56, mas eu quero enaltecer aqui o trabalho, sim, dos esportistas, que para todo canto da cidade eles fazem os campeonatos, né, nos bairros, né? E quero citar aqui a galera aqui do chamado Bar dos Atletas. A galera ali se reúne mesmo, são unidos, né, num campo muito bem organizado ali. Parabéns pra galera, quero abraçar a todos aí. Quero também mandar um abraço pro Batoré. Batoré é outro, Alex também. Os colegas aí que gostam do futebol, né?
que faz a coisa acontecer. Muito bom. Gisele Mendes, vamos para a última matéria, a última notícia, né? Isso, e o assunto agora é saúde. Um novo caso de malária foi confirmado a bordo do navio Common Galaxy, que está afundeado em Santos. Este é o segundo tripulante da embarcação a testar positivo para a doença após passar pela Costa do Marfim. Segundo informações da Anvisa, o paciente está assintomático e está recebendo tratamento a bordo do navio. O primeiro caso de malária a bordo deste mesmo navio foi identificado no dia 7 de julho. Anteriormente, em 4 de julho, a Anvisa já havia reportado outro caso no navio Genco Picard, que partiu do continente africano em 20 de junho. Ambas as embarcações ostentam bandeira das Ilhas Marral e estão transportando carga de açúcar e granel. Segundo a autoridade portuária de Santos, é esperado que o Genco Picard atranque ainda hoje, enquanto não há informações disponíveis sobre a data de atracação do Common Galaxy. A Anvisa informou hoje que na semana passada foram realizados procedimentos de desinsetização e testagem em todos os tripulantes. E os navios não registraram novos casos desde então. A situação vem sendo monitorada de perto pelas autoridades sanitárias e portuárias para garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas para evitar a propagação da doença aqui no nosso país. Muito bem, são 11 horas e 58 minutos, nós estamos já no final do nosso programa Tribuna Livre. Agradecidos a você pela sua audiência, pela sua participação, pela sua compreensão. Tá? Nós vamos ficando por aqui em nome de Genildos Bar e Espetos, Lotéricas Caminhos da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria Sete Farmas. Gisele Mendes, boa tarde a você, boa tarde ao Marco Amaral. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Marco, e a todos vocês que nos acompanharam. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Até lá. Que legal, 11 horas e 59 minutos. Boa tarde a todos vocês e uma ótima quinta-feira a todos.